Queridos, sem delongas, abra aí sua Bíblia no livro de Gênesis, ou então você pode acompanhar aqui na tela. Nós estamos no mês da família. O pastor Marconi falou penúltimo domingo, a respeito da família de Adão e Eva, que foi a primeira família. E eu quero compartilhar algo com vocês, que Deus colocou no meu coração, que já começou a ser dito aqui desde o começo do culto. Está lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 8, e a segunda parte do versículo 9. Se você já abriu, acompanhe comigo aí. Eu não sei qual é a sua versão, mas eu acredito que a minha versão é a mesma que está aqui atrás. Diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aí vai lá para o 9, só na parte B. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações, é isso? Tá certo? Noé andava com Deus. Feche seus olhos. Pai, nós nos colocamos na Tua presença neste momento, Pai, para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Nós Te adoramos com os nossos louvores, nós exaltamos o Seu nome, nós Te adoramos com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. Mas agora nós queremos abrir os nossos corações para ouvir o Senhor falar, para receber aquilo que o Senhor tem para nós, para as nossas vidas, para edificar a nossa casa, para edificar a nossa família. Em nome de Jesus, fala conosco, usa-me como instrumento nas Tuas mãos, que todo eu caia por terra e que somente o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Para falar um pouco da história de Noé, para falar um pouco dessa mensagem que eu tenho para vocês, eu tenho que contextualizar quem era Noé. Eu não sei se todos vocês sabem, mas Noé, ele vivia em uma época em que o mundo estava assolado. O mundo estava muito ruim. Se você acha que você está vivendo num mundo ruim, eu acredito que isso aqui não chega nem aos pés do que aconteceu naquela geração. Na geração em que Noé vivia. E a palavra diz que o homem estava completamente corrompido, o pecado dominava, o amor não existia, traição, conflito, problemas, e Deus se irou com aquilo. E ele falou assim: não, eu vou acabar com tudo isso que eu criei, porque eu não gosto do que está acontecendo. Eu não gosto do que o homem se transformou. Mas Noé, ele era diferenciado. Noé era um homem que andava segundo o coração de Deus. Ele era justo, ele era reto e ele praticava a vontade de Deus. E isso fez com que ele achasse graça diante da presença de Deus. Deus, quando olhou para Noé, ele falou assim: esse cara é diferente. Esse homem é diferente. Ele era um exemplo na geração, ainda que a geração dele não seguisse o exemplo que ele dava. Noé, ele tinha família, tinha esposa, tinha 3 filhos, 3 noras. E um dia Deus chegou para Noé e falou assim: olha só, eu quero que você construa uma arca, e eu quero que você abrigue a sua família nessa arca e todos os animais que eu vou te enviar. Eu vou te enviar um casal de cada animal existente na terra. Você vai colocar nessa arca, você vai trancar essa arca, e eu vou mandar chuva sobre a terra para consumir tudo que vive na terra vai morrer. Porque eu não gosto do que está acontecendo. E o dilúvio veio, as águas subiram, e tudo aquilo que existia se foi, morreu. Somente Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as esposas dos seus filhos e aqueles animais que Noé colocou dentro da arca sobreviveram no dilúvio. Somente aquelas pessoas e aqueles animais. Tudo que você imagina que existia acabou. A água transbordou, a água subiu, não existia terra.
O único lugar seco que existia era a arca. O único lugar de salvação que existia era a arca. Essa é a história de Noé, e da arca e da sua família. E por isso que o título da mensagem de hoje é a primeira família parte 2. Porque Noé com a sua família, ele foi a primeira família depois do dilúvio. Noé foi o primeiro pai, o primeiro esposo. E ali existiu a primeira esposa, os primeiros filhos, a primeira sogra, o primeiro sogro e as primeiras noras. E assim começou a primeira família que Deus permitiu que habitasse e que povoasse a terra novamente. Isso me faz entender que todos nós somos descendentes de Noé. Todos nós somos parentes, de uma maneira, assim, eu acho que humanamente inexplicável. Todos os homens que existem na terra são descendentes da família de Noé, dos seus filhos. Você tem uma pessoa do seu lado que é seu parente. Você já pensou a respeito disso? Você vive com pessoas, você convive com pessoas aqui na igreja que são da sua família, que são a família que Deus permitiu que vivesse após o dilúvio. Deus te deu o direito. Quando Deus fez aquela aliança com Noé, Ele falou assim: eu nunca mais vou acabar com a vida. E esse é o meu sinal. E de lá para cá, você sabe a história, você conhece. Vieram as gerações, até chegar em você, até chegar na minha vida. Mas existem alguns aspectos na vida de Noé que ele fazia, alguma coisa que me chamou muita atenção. E fizeram muita diferença na vida de Noé. E eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na minha e na sua vida, se você começar a observar isso e colocar isso em prática na sua vida, na sua casa, na sua família. Noé, quando ele foi instruído por Deus, ele queria salvar a família dele. Ele queria salvar a sua casa. E o que ele fez? E aí, se você quiser anotar, você anota, porque é muito importante o que eu vou dizer aqui para você. No texto de Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, diz que Noé foi divinamente instruído. Algumas versões dizem assim: Noé foi divinamente instruído. Isso quer dizer o quê? Que ele foi instruído por Deus. Ele buscou instrução em Deus. Ele não foi buscar instrução em qualquer um. Ele foi buscar em Deus. E Deus falou para ele o que ele deveria fazer. E Noé não ficou somente naquilo, no ouvir. Noé fez mais. E aí eu vou falar algo aqui que talvez você vai dizer assim: nossa, mas de novo isso? Você vai falar sobre isso de novo? A pastora Ana falou isso semana passada. Todo mundo já tem falado, os pastores dessa igreja têm falado a respeito de fazer algo diferente. A respeito de colocar em prática as instruções que Deus dá para nós. Noé não somente ouviu aquilo que Deus instruiu a ele. Noé decidiu colocar em prática, dentro da sua casa, dentro da sua família, tudo aquilo que Deus instruiu a fazer. E aí vem o segundo passo. Primeiro passo, buscar a instrução de Deus. Segundo passo, transformar a instrução em atitude. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 22, diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós estamos vivendo numa geração em que existem muitos teólogos que vivem na teoria. Que vivem da teoria. Mas não colocam aquela teologia que eles escutam, que eles aprendem, que eles estudam, na prática. Não exercitam aquilo que eles escutam, não exercitam a instrução que Deus dá para eles. E aí cai nesse versículo que eu vou repetir mais uma vez para vocês: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não adianta
você vir para a igreja, ouvir diversas mensagens, diversas pregações, e quando você sair por aquela porta, tudo aquilo que você ouviu, fica aqui dentro. Você não guarda no seu coração. Você não traz a prática na sua casa. Noé, ele ouviu a palavra de Deus, ele ouviu a instrução que Deus deu para ele. Ele sabia que o mundo seria destruído. Durante mais de 100 anos, ele construía aquela arca e ele pregava para aquele povo. E aí eu fico imaginando um lugar seco, porque eu imagino que o lugar que Noé construiu aquela arca não era um lugar que chovia muito. Era um lugar seco, né? E aí Noé falava assim, vai cair um aguaceiro aqui, vocês não estão acreditando, a chuva vai vir, e se você não transformar o seu coração, se você não mudar as suas atitudes, você vai morrer. O que você pensaria se você estivesse naquela época? Esse cara é louco, esse cara é doente, esse cara tem problema. E eu imagino que seria da mesma forma, se você como pai, se você como mãe, chegasse para o seu filho amanhã e falasse assim para ele, filho, nós vamos começar a fazer um culto aqui em casa. Aí talvez seu filho respondesse, mas como assim, pai? Você quer transformar a nossa casa numa igreja? E aí eu te digo que nós devemos sim transformar a nossa casa em uma arca para a salvação da nossa família. Você entendeu isso? Nós devemos sim transformar a nossa casa em uma arca para a salvação da nossa família. O pastor já disse aqui que se nós cremos, toda a nossa família vai ser salva. Os ministros de louvor estavam ministrando aqui, eles disseram que todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós passamos por lutas, que a figueira não floresce para muitos de nós, mas que ainda assim nós devemos nos alegrar, porque nós temos a esperança, porque nós temos a arca do Senhor na nossa casa. Mas será que você tem construído essa arca na sua casa? Talvez seu filho vai zombar de você, talvez sua esposa vai zombar de você, talvez seu marido, quando você, mulher, chegar em casa e falar assim, eu quero começar um culto aqui em casa, talvez ele vai rir de você e vai achar você doido. Mas aí eu te pergunto, você prega, você diz, você ora que você nasceu para Deus, que você foi criado por Deus, que você ora para Deus, que você adora a Deus, você traz os seus dízimos e ofertas para Deus, mas só aqui, só no domingo? E os outros dias da semana? E a sua vida lá fora, como está? Será que você tem construído essa arca na sua vida lá fora ou só aqui na igreja? As minhas atitudes não vão trazer transformação para a sua vida. Se eu pegar essa palavra e começar a fazer algo diferente na minha casa, não vai trazer transformação para a sua vida. Você é o Noé da sua casa. Você é responsável por construir a arca que o Senhor tem para você na sua vida, na sua família, a arca que vai salvar os seus filhos deste mundo cruel, a arca que vai trazer salvação para sua esposa, para sua família. Não depende do Gustavo, não depende do pastor Marconi. Depende de você. E aí eu quero dizer para você, a primeira igreja da nossa vida tem que ser na nossa casa. O primeiro ambiente de oração dos nossos filhos tem que ser o quarto deles. O primeiro lugar de discipulado na nossa vida tem que ser na sala da nossa casa. Ah, mas para que eu vou para a igreja? Aí eu vou te dizer uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido. Você vem aqui para receber instruções da parte de Deus, mas essas instruções quem tem que dar na sua casa é você. Essas instruções que vão salvar a sua família, quem tem que dar na sua casa é você. Isso que vai trazer diferença para sua casa. É isso que vai trazer mudança para sua casa. Nós devemos construir uma arca na nossa casa com atitudes, com exemplo. Como eu posso ser exemplo na minha casa?
Como eu posso fazer a diferença na minha casa? Simples. Você vai ensinar a orar orando. Você vai ensinar a ofertar ofertando. Você vai ensinar a cantar cantando. Você vai ensinar a respeitar respeitando. Você vai ensinar a ter atitudes na presença de Deus, tendo atitudes. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um psicólogo na internet que falava assim: hoje os pais têm um negócio meio diferente, né? Isso eu vivo na minha casa com meu filho. Ele fala assim: não, meu filho não vai ficar viciado em tela, em celular. Meu filho não vai depender disso. Só que o que seu filho tem visto? O que seu filho tem visto você fazer? Quando você fala assim: eu não quero que meu filho fique viciado em celular, e você chega em casa, senta no sofá, e você pega o celular, coloca na sua frente, você está ensinando o seu filho a ser dependente daquilo. Você está mostrando para o seu filho o que ele deve fazer. Atitudes. Paulo dizia em 1 Coríntios, no capítulo 11, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que dá para nós falarmos isso aqui na igreja? Será que dá para eu chegar e falar para você assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Será que dá para você chegar nos seus filhos, na sua casa, e falar: sede meus imitadores? Filhinho, seja imitador do papai, assim como o papai imita Cristo. Filhinho, seja imitador da mamãe, assim como a mamãe imita Cristo. Será que você tem condição de falar isso para o seu filho hoje? Eu convido você a meditar. É forte essa palavra. É forte isso que Deus traz para nós hoje, a respeito de família, a respeito de salvação. O primeiro desafio de Noé certamente foi convencer a sua esposa e os seus filhos de que Deus tinha falado com ele. Deus tinha instruído a ele fazer uma arca porque ia chover em terra seca e a água ia transbordar, e que ele deveria fazer algo para salvar a sua família. Eu imagino que os filhos dele olhavam para ele e falavam assim: meu pai está doido. Meu pai pirou. Mas Noé não desistiu. Noé perseverou por mais de 100 anos, pregando, construindo, carregando madeira, carregando prego. E não foi algo pequeno não. Se você ler a história da arca, você vai ver que a arca era algo grande. Outro dia nós estávamos aqui no seminário fazendo comparações a respeito do que seria o tamanho da arca. E a gente chegou à conclusão que a gente não conseguiria construir uma arca daquele jeito. Porque era algo daqui, como que foi, pastor? Até lá no Western Beef. E aí você imagina um homem com seus 3 filhos construir algo desse tamanho, sem maquinário, porque hoje você tem empilhadeira, hoje você tem ferramentas, você tem drill, mas naquela época eu imagino que era só aqui, ó, martelo e prego, martelo, prego, betume, martelo, prego e betume. E aí eu vejo que Noé não desistiu, Noé não desanimou, ele se permaneceu fiel naquilo que Deus tinha instruído ele. Ele trouxe a prática para a vida dele, daquilo que Deus ensinou para ele. No fim da história, a esposa de Noé e os seus filhos e as suas noras, todos eles participaram da construção da arca, e todos eles foram salvos, graças à atitude que Noé tinha. Ele perseverou naquilo que Deus tinha prometido para ele. Aí talvez você pergunte assim para mim: mas Gustavo, eu não consigo, cara, eu não sou Noé. Eu não tenho condição. Eu sou fraco. Não dá para mim. E algo que eu quero dizer para você, que já foi dito aqui. Foi para isso que Deus enviou Jesus. Para mim e para a sua vida. Quando Deus viu que você não tinha condição, quando Deus olhou para você,
Quando Deus olhou para mim e viu, esse cara não tem condição. Esse cara sozinho não aguenta. Ele não tem forças para construir uma arca, para salvar a família dele. Deus olhou lá do céu e falou assim: eu vou enviar o meu filho para construir a arca que você não consegue construir. Eu vou enviar o meu filho para salvar os seus filhos porque você não consegue salvar. Eu vou enviar o meu filho para salvar a sua mãe, o seu pai, que você não consegue salvar. Você não dá conta de terminar a sua arca sozinho, mas Jesus veio para construir essa arca na sua casa junto com você e com a sua família. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Você não dá conta sozinho, mas Jesus veio para te ajudar a concluir essa arca que Ele quer que você construa para salvar a sua família, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, a sua mãe, o seu pai, toda a sua família. Amém, glória a Deus. Mas isso depende de você. Isso não depende de mim, isso não depende de pastor na sua vida. São as suas atitudes. É você colocar aquilo que Deus tem te ensinado, aquilo que Deus tem te instruído, e começar a colocar em prática tudo aquilo que Deus te ensinou. Começar a fazer a diferença na sua casa. Começar a se questionar: será que meu filho tem visto Cristo em mim, nas minhas atitudes? Será que a minha esposa tem visto Cristo nas minhas atitudes? Será que eu tenho sido alguém que imita Cristo? Jesus veio para te ajudar nas coisas mais difíceis, a carregar aquela tábua que você não consegue, a colocar aquele prego que você não tem forças, quando você chega em casa e você está exausto. Eu sei que existem mulheres aqui que pensam isso, que não aguentam mais, que não têm força, que falam assim: meu Deus, até quando eu vou orar por esse homem? Até quando eu vou orar pela minha família? E eu digo para você, você tem que perseverar, assim como Noé perseverou, assim como esse homem colocou a prática na vida dele. Você tem que começar a perseverar naquilo que você crê, porque a palavra de Deus, assim como já foi dita aqui nessa manhã, diz que se você crê, você vai ver a sua família sendo salva, você vai ver o seu marido sendo salvo, você vai ver o seu marido entrar por aquela porta, a sua esposa entrar por aquela porta e sentar do seu lado e adorar a Deus junto com você, porque você tem sido diferença na sua casa. Será que você pode aplaudir e glorificar a Deus por isso? Por essa palavra? No fim da história, toda mudança que você quer viver na sua casa começa a partir de você. Começa a partir da sua vida. Não adianta você querer ver mudança na sua esposa. Não adianta você querer ver mudança nos seus filhos, se você não traz mudança para a sua vida, para a sua casa. A sua casa vai se tornar uma arca cheia, transbordante da presença de Deus. E todas as pessoas que entrarem naquele lugar vão sentir a presença de Deus de maneira diferente. Assim como você sente quando você entra neste lugar. Assim como você sente, sabe, aquela sensação de abraço. Quando o ministério de louvor está cantando, eu estava ali tocando, e a minha vontade era sair dali, vir aqui me derramar, e começar a chorar na presença de Deus. Porque o que Deus tem feito neste lugar, querido, Deus tem trazido salvação nessa igreja, Deus tem trazido transformação neste lugar, Deus tem trazido cura neste lugar. Mas Ele só faz isso naqueles corações que estão dispostos a colocar em prática aquilo que Ele ensina. Deus não vai te obrigar a fazer nada. Deus não obrigou Noé a construir aquela arca. Como diz lá em Hebreus, Ele instruiu. E Noé, pela fé, seguiu as instruções que Deus tinha para ele. Eu quero te convidar a ficar de pé.
É uma palavra bem breve. Mas eu tenho certeza, eu tenho plena convicção de que se você começar a trazer essa prática para a sua vida, as coisas vão mudar na sua casa.